Pode ver. Oferecimento. Instituto MR. Clínica de Longevidade. Referência em mini lipo no norte do Brasil. BM Assessoria Contábil. Folha 27, quadra 4, lote 10. Nova Marabá. E Vox to You. Marabá. Curso de Comunicação e Oratória. Bom dia, Marabá. Chegamos, sabadão, ainda, julho, férias escolares, todo mundo na praia, nos parques, e nós aqui levando o melhor da informação para você através do canal 22.1, que você nos acompanha na TV aberta, também pelas redes sociais, Instagram, @VitorAor, também pelo canal do YouTube da TV Vitória. Você acompanha tudo o que acontece em Marabá e região através dos nossos canais de comunicação. Nós temos o Informe Cidade com a minha amiga Ohana Coutinho, e também no sábado nós temos o melhor da informação com mais detalhes aqui no Pode Ver, na nossa bancada toda semana, uma convidada, um convidado muito especial para levar as informações mais importantes de Marabá e região. E neste sábado estamos recebendo aqui a enfermeira Kélvia Ellen Barbosa, que vai nos falar sobre uma nova profissão que eu achei bastante interessante, que é justamente a doula. E o que é, na verdade, essa nova profissão? Por que ela é tão importante hoje para as famílias, nos hospitais, nas maternidades? Então é isso que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa. E você que tem uma gravidinha aí na família, muitas informações importantes para ela, tanto informações sobre questão de enfermagem, que a Kélvia é enfermeira também sobre essa nova profissão, que é a doula. E a primeira pergunta, Kélvia, o que é mesmo a doula, né? Por que você acredita que hoje ela é indispensável nessa questão de atendimento às grávidas, porque é uma lei nacional, né, em todo o país? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Ser doula é um momento muito especial. Através de algumas amigas que engravidaram, e aí eu fui pesquisar, né? Fiz o curso no Rio de Janeiro, e aí me aprimorei no assunto primeiro, né? Comecei a atender elas e depois me tornei profissional, né? Pela necessidade, não só aqui em Marabá, mas em outros municípios, como Araguatins, Imperatriz e Belém. A gente percorre todos esses municípios quando contratam uma doula. Então, a doula, a profissional de doula, é aquela profissional que acompanha a gestante, não só no trabalho de parto, mas acompanha a gestação em si, ou os 7 meses, ou os 9 meses. E o pós-parto também? O pós-parto até os 28 dias, né? Porque o bebê e a mamãe tiveram alta, mas ali tem 28 dias que a doula pode acompanhar, né? Porque pode acontecer alguma intercorrência com o bebê ou com a mãe, então a doula, por estar alinhada com aquela gestante, todo aquele tempo, né? Ela vai orientar, procurar ajuda, tanto para ela quanto para o bebê. Você é enfermeira, necessariamente a doula precisa ter curso de enfermagem? Não, não precisa. Qualquer mulher pode ser doula. O que ela tem que ter é paciência e amor no que faz, né? A partir do momento que você se dedica a cuidar de uma gestante, você pode se colocar no lugar dela para você ser mulher, né? Então, assim, muita paciência. Durante os 9 meses, tem que acompanhar essa gestante, tem que conversar com ela, e não tem horário, é 24 horas, né? Fica à disposição daquela gestante. Os cuidados, os cuidados, né? As dúvidas que ela tem durante a gestação, no pré-parto e no pós-parto. Porque no pós-parto, a criança recém-nascida, a mãe precisa ter um cuidado especial sobre a criança e, na verdade, às vezes ela fica impossibilitada devido ao parto, né? Que às vezes impossibilita ela fazer algumas coisas. É aí que entra essa profissional, essa doula. Sim, a doula está fazendo parte de todo o momento da gestação, da mulher, da grávida. Então, assim, o momento mais vulnerável da mulher, a doula faz parte. A doula se torna uma amiga, né? Tem um trato humanizado, acolhedor durante a gestação, principalmente na hora do parto. A doula tem que ter. Ela pode participar no momento da cirurgia ali também? Participa. A doula tem autorização nos hospitais para entrar junto com o acompanhante. Fica a critério da gestante escolher seu acompanhante. Pode ser o seu companheiro, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, fica a critério. Mas a doula está ali também para dar o suporte
necessário para aquela gestante, em todo o trabalho de parto, seja ele parto natural, que a gente costuma falar, e cesariana, fica a critério, né? Muito interessante, até porque existem muitas mães, chamadas mães de primeira viagem, que às vezes não tem muito controle da situação ali, né? Principalmente no atendimento à criança nos seus primeiros dias também. E durante a gravidez também, né? Saber o horário da medicação, saber de que maneira, como vai ser, como é que vai ser feito o próximo atendimento no médico, enfim, um monte de detalhes que a doula está ali para auxiliar nesses itens, né? Isso, porque às vezes as pessoas falam assim, a doula só está lá para a hora do parto, para a gestante não sofrer violência obstétrica. Não, não é sempre assim. Ela está lá durante os 9 meses, acompanhando a gestante, por exemplo, nas consultas dos pré-natais, né? Todo mês tem que estar fazendo as consultas. A doula pode acompanhar, assim, quando o companheiro não está presente, ou quando tem alguma intercorrência, né? Que a gente fala que é urgência e emergência. As consultas de urgência e emergência, a doula pode acompanhar, porque ela já tem um trato com aquele médico, já conhece aquela equipe, então fica mais viável para a gestante ter uma doula, né? Naquele momento. Bacana, muito bom, viu? E essa profissão já foi regulamentada pelo governo federal, né? A PL 15.301 de abril de 2026, traz garantias de direitos. E tem uma outra questão, da questão da segurança profissional também, né? Então, essa lei garante tudo isso. Garante, a gente tem que parabenizar o governo federal por essa iniciativa, por pensar nas mulheres e nas mães, né? A gente tem que ter só um cuidado de como que essa instituição hospitalar vai contratar a doula, como é que vai ser a prestação de serviço dessa doula, como é que vai ser o dimensionamento dessa doula para aquelas gestantes, com a quantidade de gestante, o horário, tudo isso tem que ser analisado. Não só criar a PL, mas tem que sentar, tem que organizar com os profissionais que entendem, que estão ali no administrativo do hospital, para conhecer o serviço e como é que vai ser toda essa articulação na contratação da doula, para não ficar uma só Os uma hospitais também podem contratar a doula, né? Ela não vai fazer o serviço de auxiliar de enfermagem, né? Vai fazer o serviço de atendimento à grávida, é isso? É exclusivo à grávida. A doula, ela não faz procedimento. A gente costuma falar que a doula não faz parto, faz parte, né, daquela equipe, faz parte daquela equipe, daquele momento da mãe. Ela está sempre ali do lado para orientar e para cuidar de forma humanizada daquela gestante, né? Porque está num momento vulnerável e ela fica muito sensível. Então, a doula está lá para fazer parte dessa equipe, né? A doula, ela não medica, ela não se interfere na conduta dos médicos da equipe que está no momento lá. Perfeito. Então, ela vai fazer justamente esse atendimento à parturiente, né? Esse trabalho de auxiliar. Mas uma outra coisa interessante também é a questão da própria segurança da família, porque não pode contratar qualquer pessoa que se identifique como doula. Como é que vocês vão fazer essa fiscalização com relação a um profissional ou outro que se intitula uma doula e quer trabalhar numa casa de família, etc., para atendimento a essa parturiente? Como é que a gente vai identificar qual a origem, de onde ela saiu? Assim, cada hospital tem um cadastro de doulas, né? A gente recebe um crachá, se identifica e aí vai fazer esse atendimento. A gente sempre leva o crachá. Esse crachá ele tem que estar atualizado, porque muitas vezes você faz um curso de poucas horas e precisa fazer uma atribuição, né? Fazer uma renovação, né? Porque tudo acontece na vida da gestante. E fazer cursos para você se atualizar, né? Isso é importante. Então, a gente eu pelo menos quero parabenizar os hospitais que autorizam a doula a entrar, porque não só porque é lei, porque assim, a partir do momento que você está com uma gestante, aquela gestante contratou a doula para prestar aquele serviço, né? Para ter um cuidado a mais e para deixar ela mais confortável naquele momento de vulnerabilidade dela, né? Porque a gente sai tanta notícia aqui, pelo menos em Marabá, de casos de gestação complicada. Então, a gente está lá para dar um conforto para essa gestante, né? E para a família dela. Porque a partir do momento que a família te contrata, você tem que se doar, né? Se doar porque você fez um contrato, você se disponibilizou, então você fica à disposição daquela gestante que te contratou.
E você sabe que hoje a segurança com relação a isso é muito importante. A família tem que estar bem segura de quem contratou, verificar realmente um pouco o histórico da pessoa, né? Porque vai fazer presença na casa da pessoa durante algum tempo, né? Então tem que saber com quem está lidando, tá? Para que não contrate aí uma pessoa errada e acaba subtraindo algumas coisas, né? Falando assim. Mas então a pessoa tem que estar segurança de quem vai contratar. Isso. Até eu brinco até que lá na minha casa tem um espaço que é só de brinquedos. Porque depois que você presta aquele serviço, depois de alguns meses, a mãezinha contrata a sua prestação de serviço para uma prima, para uma irmã, para alguma amiga, e eu sempre levo uma lembrancinha, tanto nos mensários que a gente acompanha a gravidez, depois vem os mensários. Então, cria um vínculo de amizade ali com aquela gestante, né? Aí a criança completa 1 ano, aí eu sempre tenho que estar com os presentes ali, já guardados, para eu levar, porque se eu não puder ir, é porque eu tenho parto naquele dia. É como outro evento, né? Tem alguma festa, algum aniversário, algum compromisso, eu não vou, não é porque eu não quero, eu não vou é porque tem parto. Já aconteceu de estar em algum evento naquele momento e eu sair do evento para poder acompanhar o parto. Por quê? Porque tem um contrato, tem uma responsabilidade com aquela gestante, né, que confia em você. E quando você, por exemplo, é contratada por uma família para acompanhar um parto e também acompanhar uma grávida, um pós-parto, né, que não é mais grávida, já no pós-parto, e de repente você tem um outro contrato, aí complica o horário, né? Então tem que trabalhar muito com essa questão de como atender aí 2, 3 famílias. Aí fica difícil, né? Já aconteceu de ter 3 partos no mesmo dia. Eu fiquei cansada, porém eu me dediquei àquelas 3 famílias, né, que estavam lá. E ainda bem que foi no mesmo ambiente hospitalar, né, e todos 3 foram cesarianas. Então, assim, já estavam agendadas aquelas cesarianas, né? Então, para mim, ficou mais confortável de ter aquelas 3 gestantes e 3 bebês. Porque depois que elas, cada um tem seu bebê, eu ainda fico lá um período até encontrar um leito para poder acomodar o bebê e a gestante. A doula poderia ir embora? Poderia. Só que eu fico lá até encontrar um leito para poder deixá-las confortáveis, né? Porque eu me coloco como mãe também, né? Com certeza. É um momento muito delicado, principalmente, igual você falou, se for mãe de primeira viagem, né? Então, tudo é novidade. Ela fica com muito medo e eu não sabe nem trocar uma fralda. Não, por isso que a gente faz um curso de educação perinatal, que a gente fala sobre tudo isso, antes de ir para a maternidade, né? Um vínculo realmente de amizade. Porque a família confiou em você e você tem que se dedicar e passar suas informações para não sofrer nenhum tipo de situação no hospital. Com certeza. A gente vai a um breve intervalo comercial e no segundo bloco vamos falar sobre o perfil desse novo profissional, os cursos, se alguma pessoa estiver interessada em fazer parte do quadro desses novos profissionais, como faz o curso, como trabalha no atendimento nos hospitais. A gente vai falar muitas coisas sobre ainda essa nova profissão que temos aqui, que é a doula, que é acompanhar as grávidas durante o parto, antes do parto, durante o parto e no pós-parto. É igual aqueles cuidadosos de idosos, né? Cuidadores de idosos. Então você vai saber um pouco mais sobre essa nova profissão no nosso segundo bloco, não saia daí. Curtir a estação com a maior alegria. Vem pra cá ver o sol dando show todo dia. Praia do Tucunaré sempre a encantar. Turismo, esporte, lazer, vem aproveitar. Show de grandes artistas e talentos daqui. Pra você aplaudir, todo mundo curtir, festejar. Marabá te convida. Vem pro Maraverão. Muita gente bonita, um show de animação e alegria. Vem pro porque aqui o verão é show.
Atenção sul e sudeste do Pará. A loja que tem tudo o que você procura, com o melhor preço e qualidade, é a Alvorada Tem de Tudo. Aqui você encontra mangueiras, ferramentas, materiais hidráulicos, máquinas manuais e elétricos, motores, geradores e utilidades para casa e obra. Tudo para facilitar o seu trabalho e o seu dia a dia, com preço que cabe no seu bolso. Nos siga no Instagram, @alvorada_tem de tudo_ e fique por dentro das novidades. Na Publix Comunicação Visual, transformamos ideias em soluções visuais que geram impacto e resultado. Somos especialistas em fachadas em ACM, letras caixa, luminosos, impressão digital e corte CNC. Contamos com o maior parque de impressão 3D do sul do Pará, produzindo desde brindes até peças técnicas e projetos especiais. Trabalhamos com materiais das melhores marcas do Brasil, mão de obra qualificada e alto padrão de acabamento. Publix Comunicação Visual, credibilidade que se vê. 94 996 62 31 20. Agora a Marabá se prepara para receber tudo isso outra vez. Só que ainda maior. Atletas de todo o Brasil, experiências dentro e fora do percurso e a maior premiação do estado do Pará. Com certeza, essa foi a corrida mais marcante. Se a primeira foi assim, essa promete ser ainda melhor. Na Boa Esperança, cada detalhe faz a diferença. E isso começa muito antes dos ônibus chegarem às estradas. Na escolha da nova frota, tudo foi cuidadosamente planejado para oferecer a você ainda mais conforto, segurança e qualidade em cada viagem. Confira um pouco dos bastidores desse processo e de como cada etapa foi pensada para entregar o melhor aos passageiros. Boa Esperança, na estrada desde 1971. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui do Pode Ver, o podcast da TV Vitória, canal 22.1. Você pode nos acompanhar na TV aberta, também pelo Instagram, @VitorAor, nos acompanhe lá. Siga o nosso Instagram para você obter maiores e melhores informações. E você quer assistir, inclusive, esse programa e outros programas também, vá no portal do YouTube da TV Vitória. Falando outra TV, não pode. Acostumado com da TV Vitória, canal 22.1, você acompanha a gente lá e também os outros programas, tantos programas, estamos há quase 2 anos no ar, levando sempre o melhor da informação para você. E nós estamos no período de férias, julho chegando. Estamos em julho, férias escolares. E hoje nós estamos falando sobre uma nova profissão. Eu nem sabia que essa profissão existia, mas eu percebi a importância dela na vida das pessoas, na vida das famílias, no atendimento às grávidas nos hospitais, que é a doula, que foi instituída, regularizada pela PL 15.381 de abril de 2026, e já faz parte, logicamente, da família dos brasileiros. E estamos aqui recebendo a Kelvia Barbosa, que é enfermeira e também fez o curso de doula e já cumpre essa atividade aqui em Marabá. E é sobre isso que nesse bloco nós vamos falar. Qual o perfil dessa nova profissão? A pessoa que está nos assistindo agora, que tiver interesse em fazer esse curso, eu sei que você foi para fora fazer esse curso, né, que não oferece ainda esse curso de doula. Como é que a pessoa deve fazer? Onde fazer? Como fazer? E qual o perfil desse novo profissional? Vitor, eu costumo falar para quem me pergunta, né, onde que tem o curso, Kelvia? Porque acho que eles veem que eu fico muito nos hospitais, né? Uhum. Direto, eu costumo falar que a minha casa é o segundo lugar que eu convivo. O curso de doula é um curso muito importante, então você tem que pegar e fazer numa escola, também Sim. importante, né? Uma escola séria.
tem uma escola que eu indico que é Imperatriz. É um curso de 180 horas, 220 horas, dependendo se é o primeiro curso ou o segundo, porque você tem sempre que se atualizar, né? Sim. Muita coisa acontecendo no mundo, principalmente essa PL, então você tem que se correr atrás, se dedicar. E todo mundo que pergunta onde que eu fiz o curso, onde tem curso, eu dou referência dessa escola de Imperatriz. Imperatriz, né? Mas você fez no Rio, né? Eu fiz no Rio de Janeiro há 8 anos atrás. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, antes dessa lei, já existia esse profissional, só que não era regulamentado, né? Não era regulamentado e tínhamos dificuldade de entrar nas maternidades, nos hospitais. Não tinha lei para isso? Não tinha lei, então, assim, foi tudo foi criado aos poucos. Teve que ter essa provocação da necessidade da profissional para poder acompanhar a gestante. E eu falo para todo mundo, para você ser doula, você tem que ter paciência e gostar do que faz. Porque não adianta, eu vou ganhar R$3.000 por cada gestante. Não é assim, mas né? isso não é, né? Porque você não vai cobrar esse valor do hospital Portas Abertas do SUS, né? Porque a gestante, a partir do momento que entra no hospital do SUS, você não pode cobrar um valor absurdo. Você tem que cobrar um valor da sua prestação de serviço, né? Com relação a esses valores que você está falando aí, qual é o retorno financeiro? Qual é a média de salário de uma doula? É variável, né? É variável, porque você tem 30 dias no mês. Todo dia você tem gestante. Vitor, se eu quiser todo dia ter R$2.000 na minha conta, eu tenho. Mas para eu ter R$2.000 todo dia na minha conta, eu tenho que ter dedicação e tempo. E quando você tem filho, tem família, você não precisa se dedicar 100% à sua profissão de doula. Você tem que saber definir, se organizar, até para você não ficar cansada nesses atendimentos, né? Eu acho que a minha filha, quando teve o meu neto, eu acho que a doula foi a minha sobrinha, que foi fazer esse trabalho lá para ela, que não sabia nem alimentar a criança direito. Então, a minha sobrinha foi que deu essa orientação, esse trabalho de doula para minha filha, né? Que a gente realmente, enfim. Mas é importante ter esse profissional. É muito importante, porque às vezes falam assim, porque a doula é muito cara. Gente, é um investimento pessoal daquela gestante, naquele momento especial dela. É uma segurança também. Né? E tira todo o medo dela, né? Porque vai estar uma pessoa de confiança dela, ela contratou aquela profissional para estar ali naquele momento especial da vida dela. Então, ela vai querer ter memórias afetivas daquele momento especial, porque a doula está lá para acompanhar, mas a doula às vezes faz foto, faz o registro, faz os vídeos, sim, com a autorização do médico, né? Tem que ter a autorização do médico, a autorização do hospital, mas a princípio tem que ter a autorização daquela equipe, daquele médico que vai fazer aquele parto. Então, se você estiver alinhada, já tiver costume de fazer procedimento com aquele médico, ele vai autorizar, até porque ele gosta daqueles momentos especiais. E ao longo dessa minha profissão de doula, eu não tive óbito, né? Então, é uma coisa muito especial. Você contratou uma doula para acompanhar o seu parto, para não ter nenhuma interferência, né? Intercorrência. Já aconteceu de intercorrência? Já. Porque muitas vezes você fala para a gestante, na educação perinatal que a gente tem antes do parto, para falar assim, olha, vai acontecer isso, naquele momento, isso e aquilo. Ela, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí entra com o esposo desmaia, ou o esposo tem uma intercorrência com ele naquele momento, né? Tanta ansiedade que às vezes... Isso, acontece cada coisa... O psicológico fica abalado. Isso, acontece cada coisa naquele momento que aí eu fico... Onde é que eu me perdi na educação perinatal? Porque eu falo, olha, não pode desmaiar, porque você vai acabar meio que atrapalhando aquele momento daquele parto. Seja o parto natural ou o parto cesariana, né? Porque a partir do momento que ele vê, que aquele pai vê o sangue, ele desmaia. Então a doula vai cuidar nem mais da grávida, é do pai também. Do pai, é daquele momento. Então, eu penso muito no todo, né? Porque a partir do momento que tem aquele pai, que tem aquela doula, mas tem aquele familiar que está lá fora esperando um contato. No meu caso, uma informação lá que fora. Que fica aflito, sem saber, meu Deus, o que está acontecendo.
né? E ainda mais quando a gente vê movimento lá no hospital, falar, alguma coisa aconteceu, alguma coisa aí coloca na cabeça da gente, não, como é que tá meu neto, como é que tá meu filho? Aí tem que ter a doula, né? Para confortar, na verdade, as pessoas. Não, a orientação doula, é essa. Ela passa as informações, ela fica com um contato só. E nesse contato, eles dão uma forma, um jeito de colocar aquele contato da doula num grupo. Então, a partir do momento que entra o contato da doula no grupo, não é mais legal, porque fica muita informação querendo saber como é que foi aquele procedimento, aquele parto, pede foto, pede vídeo. Então, deixa a doula também um pouco numa situação complicada, né? Porque você é autorizada a entrar com o celular, porém, tem que ter os cuidados certinho, entendeu? Porque a sua família tem filho também, então precisa de um contato, o seu próprio, né? E tem maternidade que autoriza você entrar com o celular e tem maternidade que não autoriza você entrar com o celular. E a doula, por ser profissional, ela não fica indo e voltando com aquele celular, porque tem outras famílias que também no centro, na sala de cirurgia, não pode ficar entrando e saindo com... Não, né? não pode. Tem todo um cuidado, tem uma equipe da CCIH, de infecção hospitalar, da questão da infecção. Todo cuidado também. E se eu tive um cuidado de fazer o curso de CCIH, porque a gente observa muitas situações que eu parabenizo até os hospitais que têm os protocolos para ser seguidos. E a doula segue os protocolos, porque senão vai chegar um momento que a doula não é mais autorizada a entrar naquele hospital. Porque tem que seguir lá a política do hospital, né? Senão não é a política da doula, é a política do hospital. Né? E tem casos e casos também, né? Porque tem a questão dos partos naturais, dos partos que são cesáreos. Então, cada um tem um atendimento diferenciado. Isso, e tem um tempo também, porque aquele parto normal, a gestante só vai para o centro cirúrgico. Então, a doula fica à disposição da gestante naquele momento. O parto pode demorar 6 horas, o parto pode demorar 12 horas, o parto pode demorar 24 horas, 36 horas. Então, aquele momento todo, a doula fica lá do lado. A doula só sai para ir ao banheiro ou tomar água. Mas todo o tempo ali, né? Para não sofrer nenhum tipo de violência obstétrica, para não sofrer nenhum desconforto e para tirar a dúvida da gestante, né? Então, assim, é todo o tempo ali do lado dela. E quando depois que a criança nasce, você falou em 28 dias, né? É um tempo suficiente? Porque eu achei tão pouco, que às vezes a moça, a grávida, a que não é mais grávida, acho que ela até precisa de um pouco mais de tempo, né? A doula está auxiliando. Vai depender muito da necessidade, né? Não é um prazo fixado já em lei, esse prazo? O Ministério da Saúde recorreu esses 28 dias que eles perceberam que é o tempo necessário para a gestante. Lógico que a gente nunca vai achar necessário esses 28 dias. Eu estou achando até pouco. Porque depois que completa 28 dias, Vitor, o bebê e a mãe, eles não podem mais ir lá para a maternidade. Ele tem que ir para o hospital municipal, ser atendido no hospital municipal. Então, assim, durante esses 28 dias, a doula, que é a enfermeira, também pode acompanhar para poder orientar. Olha, aquele bebê tá com a respiração ruim, aquele bebê está muito amarelinho, tem que ver o que é isso aí, tem que fazer os exames, tem que fazer o banho, né? Que tem que voltar para o hospital para poder ficar internado, para poder ver se melhora, né? E esses cuidados pós-parto também, porque são muitos exames que são feitos, né? Tem exame do pezinho, da orelhinha, um monte de exames, então, e a doula também pode fazer esse acompanhamento com relação a esses exames, né? A doula, ela acompanha e fala qual é o hospital que tem todos os exames, para não ter essa despesa extra quando recebe alta. Porque se você tem uma maternidade que dispõe dos exames, por que vai, depois da alta, sair com aquele bebê para poder fazer um exame em cada clínica, se ela pode fazer no hospital? Com certeza. Kelvia, Ellen, vamos a um breve intervalo comercial, vamos voltar daqui a pouco o nosso último bloco, e você vai saber como contratar, né, com responsabilidade e cuidado, uma doula aqui em Marabá, tá? Então não saia daí que daqui a pouco nós voltamos. Você já conhece a Eletroforte aqui em Marabá? Se não, vem conhecer comigo! A Eletroforte ela é especializada em materiais elétricos, criada para atender das pequenas instalações a grandes projetos. Sempre com foco em qualidade, variedade à pronta entrega.
Aqui na Eletroforte trabalhamos para oferecer soluções completas em elétrica. Atendemos profissionais da área, empresas e clientes finais que buscam qualidade e eficiência, como fios e cabos elétricos, disjuntores, quadro de distribuição, tomadas, interruptores, lâmpadas e iluminações em gerais, além de diversos acessórios para instalações elétricas. Venha para a Eletroforte, ficamos localizados aqui na Folha 28, quadra 42, lote 2. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Deu água na boca? No Boteco da Mangueira, às margens do Rio Tocantins, no Balneário das Mangueiras, todo dia tem sabor de verdade. Tem tambaqui em postas, galinha caipira e mais 3 opções de PF fresquinho todo dia. E ainda, você pode saborear mais de 14 tipos de petisco, com destaques para a panceta de porco, que derrete na boca, e a crocante tripa bovina. Ambiente agradável e familiar para uma boa resenha. Reservas de segunda a sábado. 991061950. Boteco da Mangueira, onde os amigos se encontram. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Aqui no Estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçam da sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o Estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. Aqui na Corpiceda acreditamos que conforto, beleza e autoestima caminham juntos. Há anos oferecemos produtos selecionados para valorizar cada momento da sua vida. Aqui você encontra desde lingeries para o dia a dia até peças sofisticadas e sensuais, pijamas, moda íntima masculinas e produtos pós-cirúrgicos. Mais do que uma loja, somos um ambiente pensado para cuidar de você, proporcionar bem-estar e realçar sua confiança. Conforto, elegância e autoestima em cada detalhe. Vem pro Maraverão, o verão aqui é show. Vem pro Maraverão, o mais quente do Pará. Vem viver essa emoção em Marabá. Vem curtir a estação com a maior alegria. Vem pra cá ver o sol, dando show, dando dia. Praia do Tucunaré, sempre a encantar. Turismo, esporte, lazer, vem aproveitar. Show de grandes artistas e talentos daqui. Pra você aplaudir, todo mundo curtir, festejar. Marabá te convida. Vem pro Maraverão. Muita gente bonita, um show de animação e alegria. Vem pro Maraverão. Vem pro Maraverão. Porque aqui o verão é show. Prefeitura de Marabá, cuidar, trabalhar, transformar.
Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Pode Ver, o podcast aqui da TV Vitória. Muita informação importante para você que está gravidinha e para a família dessa grávida, porque quando uma menina fica grávida na família, parece que todo mundo está grávido também. Todo mundo tem que mudar um pouco a rotina. Lá em casa tem a minha nora que está grávida, até a minha neta agora em setembro, está todo mundo ansioso para ver logo, ela já está doidinha para sair, querendo logo brincar, e nós também estamos muito ansiosos. Nós falamos hoje de uma nova profissão, que é a doula, quer dizer, nova pela regulamentação, mas que já vem atuando, né, nos hospitais, no atendimento às famílias, há muito mais tempo, mas agora está regulamentada. E a Kélvia Ellen é uma das representantes das doulas aqui em Marabá, que não atende só Marabá, né? Atende também outros municípios, porque Marabá converge muita coisa para cá, né? Inclusive atendimento médico, são muitos frequentes aqui de outros municípios, e a Kélvia é que vem fazendo esse tratamento, esse atendimento com outros profissionais. Marabá hoje tem cerca de 12 profissionais, né? Eu acredito agora que vai crescer um pouco mais devido à regulamentação dessa lei, aí a nova profissão que foi regulamentada. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com a Kélvia, né? Porque o atendimento também vem de outros municípios, que chegam, né? Os profissionais militares também, com as suas esposas, muita gente precisa também desse trabalho da doula, então um trabalho que vem crescendo muito em Marabá. Isso, o suporte, né? A doula hoje é um suporte não só emocional, né? Um suporte para uma família. O exemplo que eu dei são os militares, né? Vem de outro município e vem só a família. Às vezes vem com mais um filho, a esposa, e aí fica sem ter um suporte durante aquela gestação. Aquele suporte familiar da tia, da avó, da mãe, né? Não tem. Até aquela mãe ou a irmã vir de outro município, ela vem já no dia do parto ou no pós-parto para dar um suporte para aquela mãe, né? Mas a doula está lá 28 dias acompanhando, tirando dúvidas, nem que seja online, mas está acompanhando, porque o pós-parto é bem complicado, porque a gente tem uma gestante ali que está no puerpério. O puerpério é um momento muito especial para a mulher, que é cheio de dúvidas. Então, tudo pode acontecer com aquela gestante, ou com aquela parturiente. O psicológico dela fica mais sensível, então ela pensa muita coisa depois do parto. E ela precisa, né, de alguém para ficar conversando, né? Conversando e tirando dúvidas, né, sobre tudo, né? E é 24 horas. Então, são 5 hospitais aqui em Marabá, são vários municípios que são atendidos aqui, vem de Rondon, vem de Itupiranga, vem de São Domingos. O município que mais vem é São Geraldo e São Domingos. São os lugares que mais me contratam, a doula. E um hospital que eu atendo mais, infelizmente eu não pego parto no dia do parto. Tem todo um tratamento antes, né? Um atendimento antes, né? Eu preciso receber a documentação, preciso avaliar como é que está aquela ultrassom, para eu não ter problemas também, né? Futuros com aquela gestante no momento especial dela. Como é que está sendo aquele pré-natal, se ela está sendo feito certinho, se ela está indo para as combinações das consultas. Se ela não estiver indo, Vitor, infelizmente eu não pego, porque eu coloco em risco a minha profissão. Sim. Como eu falei para você, né? São 9 meses, 7 meses que eu estou alinhada. Se ela não fizer o que a gente combinou, não vai ter isso no final. E quando tem alguma intercorrência. Isso que eu não quero nem para mim e nem para aquele momento especial da gestante. Da família, com certeza. E caso alguém esteja interessado em contratar o trabalho de uma doula, como é que ele faz? Eu estou à disposição. Quando eu já estou com a agenda cheia daquele mês, eu passo para outras doulas, mas é igual salão de beleza. Se alguém está mexendo no seu cabelo, você só quer aquele profissional, né? Mas aí eu falo, porque eu já tive problemas. Uma certa contratante me ligou junto com o esposo dela e quis me contratar. Eu falei assim, olha, eu estou em Porto Alegre, eu estava fazendo um curso lá de mestrado, estou em Porto Alegre, mas eu vou te indicar uma pessoa. Só que essa pessoa que eu indiquei não se adaptou à gestante. Então, ficou ruim para quem? Para quem indicou. E essa moça, eu lembro como se fosse hoje, ela é uma digital influencer reconhecida aqui em Marabá. E eu acho que toda vez que ela me olha,
ou o esposo dela me olha, eu que fico com vergonha. Não é nem ele, sou eu, porque eu indiquei a pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter até cuidado e quem indicar. Mas só quem eu indico por ser profissionais também, que está ali junto comigo no hospital em algum momento. Não é qualquer mulher, né? É mulher que fez o curso, que se dedicou àquele momento e para trazer a prestação de serviço igual quem te indicou. Na verdade, a enfermeira Kelvia já tem, inclusive, presta essa assessoria, né? Isso. Já tem o cadastro de todas as doulas aqui em Marabá. E caso alguém esteja interessado em contratar uma doula, tem que entrar em contato com ela pelo telefone. Tem um telefone aí, Farias, do contato da Kelvia. 981126884, está aí, né? O WhatsApp também pode fazer ligação direta, né? O 998... Não, 94... Tem um 9 a mais aí, Farias. Tem um 9 a mais, 94981126884. Não tem esse primeiro 9 aí, tá bom. Mas já tá sabendo. Então é 9... Isso! Aqui é ao vivo. 981126884. Agora deu certo, né? Isso, deu certo. Então, a pessoa que estiver interessada em contratar uma doula, entre em contato com a Kelvia. Eu tenho um cadastro, uma assessoria, né? Uma prestar assessoria, um trabalho para as famílias que estejam interessadas em contratar essa profissional, esse perfil, com segurança, responsabilidade, para fazer o atendimento muito especial para a família que esteja interessada, logicamente, em contratar os serviços de uma doula e a importância de uma doula, que nós falamos durante todo o programa aqui sobre a importância dessa nova profissional que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Kelvia, foi muito importante sua participação hoje aqui no nosso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, também por descomplicar, né, o que nós não sabíamos que era essa nova profissional, tá, que está atendendo aí as famílias. Eu espero realmente se essa profissão cresça, se fortaleça ainda mais, traga novas profissionais com a responsabilidade do qual você se identifica e tem. E eu lhe deixo à disposição aqui para suas considerações finais. Bom, como eu disse para você, eu sou uma doula raiz. Uma doula que fala a realidade daquele momento e de tudo que acontece. Desde da maternidade, desde a educação perinatal, de tudo que você puder tirar dúvidas e sobre o rastreio do que você gasta na hora de fazer um enxoval. Porque muitas mães querem coisas que não tem necessidade, né? Um carrinho de bebê para um bebê de 1 mês não é necessário. Não é necessário. Então, assim, se for presente de uma avó, igual muitas vós me pagam, é bem-vindo. Mas se for para você tirar do seu bolso um dinheirinho, não gaste, segura esse dinheiro para algum caso de intercorrência, né? Com você ou com o bebê. Porque muitas vezes você tem acesso a psicólogos, mas depois do pós-parto, muitas mães precisam de um psicólogo, que a gente chama de puerpério. Então, se você tiver algum problema psicológico depois do pós-parto, procure um psicólogo, pegue esse dinheirinho que você guardou e gaste com um profissional para poder você ter esse acolhimento, né? Então, eu que agradeço o convite, eu estou à disposição no meu WhatsApp. Às vezes eu demoro a responder um pouquinho, porque eu estou no hospital, às vezes, mas eu respondo, viu? Marabá conta com essa gama de profissionais, em torno de 12 doulas, e a gente precisa de muito mais mulheres capacitadas para atender Marabá, sim, porque é um município grande e temos hospitais aí que precisam de doulas, mães e familiares que precisam de doulas. Então, assim, se você tiver uma carta de profissionais, você se alinha com alguma, para você ter mais empatia com alguma dessas doulas. Então, fica o meu número à disposição para qualquer contato e dúvidas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela sua participação, Kelvia Ellen Barbosa, a enfermeira Kelvia Ellen, que também é doula, representa aqui esse segmento profissional em Marabá. E a você, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu acompanhar o nosso programa todos os sábados. E nós vamos ficando por aqui, na certeza que no próximo sábado estaremos de volta, se Deus quiser, claro que Ele vai querer, com certeza. E aí nós desejamos um excelente final de semana e no próximo sábado estaremos de volta aqui no nosso Pode Ver, ao meio-dia, aqui no canal 22.1 TV Vitória. A todos fiquem com Deus e até lá.
Pode ver. Oferecimento. Instituto MR. Clínica de Longevidade. Referência em mini lipo no norte do Brasil. BM Assessoria Contábil. Folha 27, quadra 4, lote 10, Nova Marabá. E Vox to You, Marabá. Curso de Comunicação e Oratória.